hoje em dia, o líder do grupo de louvor, se ele for pedir pro batera tocar um pouquinho mais baixo, o batera olha feio pra ele, vai falar mal dele, vai fazer o contrário, vai descer a mão. Como foi você entrar e começar a tocar na The Braz? Você passou alguma coisa assim desagradável por começar a tocar lá? Sim. E hoje, infelizmente, na igreja, a tendência, né, tá sendo essa de competição, de quem se veste mais style, de quem usa os pratão maior, né? Senhoras e senhores, está no ar a tendência do momento, Trendcast, o podcast mais tendência do Brasil. E hoje eu estou muito feliz, porque eu já quero apresentar meu convidado especial que está aqui. Eu sei que você já viu o trailer desse episódio, mas eu já quero apresentá-lo, porque eu estou feliz demais. O que a gente já conversou no off é muito difícil, porque tem convidado que vem aqui que assim, eu não consigo ter uma conversa com a pessoa. E desde o momento que ele chegou, ele conversou comigo, conversou com a minha produção, conversou com os meus amigos. E eu estou muito feliz em receber ele aqui, acompanho ele já faz muito tempo, muitos anos, viu? O meu convidado especial hoje é o Danilo Martins. Uma salva de palmas da produção. Você que está em casa também, pelo amor de Deus. Bate palma. Coisa boa. Danilo, obrigado. Eu que agradeço, Pedrão. Por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. É um prazer, uma alegria. E para ter certeza que só de chegar aqui, sentir um ambiente leve, gostoso, de paz, né, comunhão, eu já fiquei bem à vontade, por isso que já houve essa conexão e Deus com certeza está nesse negócio aí. Obrigado. Obrigado. É uma honra tê-lo, senhor, aqui. Antes de começar, eu preciso pedir um grande favor que não vai te custar nenhum centavo. Né? Hoje em dia está difícil alguém te pedir um favor sem custar um centavo, mas eu vou te pedir um favor muito especial. Se inscreva aqui no nosso canal. Nós estamos com uma meta até o final do ano, bater 100 mil inscritos. Falta uma grande parte, só que o que começa grande é monstro, né? Tudo que se começa é pequeno. Então, nos ajude, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, compartilha para o maior grupo de pessoas que você conseguir, para o maior número de pessoas que você conseguir. Compartilha naquele grupo de batera lá, sabe? Aquele grupo de baterista que só tem baterista. Então, compartilha lá. Grupo da família, todos os grupos, compartilha. E também, muito importante, porque tem muita gente que assiste, mas não está deixando um like. Quanto mais like esse episódio tiver, para mais pessoas vai aparecer. Olha isso. Então, nos ajude a alcançar os nossos objetivos. Bem, mais uma vez, obrigado, Danilo, por aceitar o nosso convite. Danilo, ele é músico, professor, personal trainer e faz diversos projetos, tem workshop, gravações, freelance, enfim. É muita coisa. No decorrer do episódio, você vai conhecer um pouco mais do Danilo. Danilo, antes de começar todas as perguntas que eu tenho aqui, algumas polêmicas, algumas coisas, eu quero fazer uma pergunta para o senhor que eu faço para todos os meus convidados. Quem é o Danilo Martins? Quantos anos tem? Você pode me falar desde o começo de sua vida? Vamos lá. Eu tenho 39 anos. Sou um cara muito grato a Deus. A minha carreira, a minha vivência musical, ela iniciou nos meus 7, 8 anos de idade. Minha maior influência na música foi meu pai que Deus recolheu alguns meses atrás. E ele era músico da Assembleia de Deus, tocava bombardino, instrumento de sopro na orquestra da igreja, e foi minha referência na música, né? Foi minha referência e foi um incentivador para que eu iniciasse também nessa área musical. E na igreja você sabe como é que é, a gente que cresce na igreja, você é nascido na igreja? Sim. Pra gente que é nascido na igreja, a gente já tem essa convivência desde criança, com gente cantando, gente tocando, música rolando o tempo inteiro.
Então a gente já tem essa tendência de ter um ouvido, uma aptidão musical maior. Sim ou não? Verdade, verdade. Então, meu pai, com a convivência em casa, ele percebeu que a gente tinha uma facilidade, né? Nós somos em 3 irmãos. Eu sou o do meio, tenho minha irmã mais velha, Daniela. Aí vem eu e o meu irmão Denilson, que também é músico profissional. Que bacana. E aí meu pai, ele viu essa facilidade, né? Essa aptidão musical em nós, nos 3. E ele, como um bom incentivador de música, né? Amava a música, desde as músicas evangélicas, os cantores da geração dele, quanto... Meu pai era muito eclético, então ele gostava muito também, meu pai era nordestino, gostava muito dos cantores, né, do Nordeste, músicas seculares, né, do gênero que ele gostava muito, que era baião, shot, essas coisas, né, e meu pai, ele se converteu depois de jovem, então meu pai viveu muito, ouvindo músicas, né, do gênero secular, e lá das terrinhas, né, então tocava violão, tocava bombardino, arranhava um teclado, e todos os instrumentos tinha em casa, e aí ele começou a incentivar a gente a mexer nos instrumentos. Ó, tem um violão aqui, essa aqui é a corda tal, ó, o acorde tal é assim, ó o teclado aqui, ó, essa aqui é o dó, aí tem 7 notas, tal. E a gente, por ter os instrumentos lá montados sempre, eu acho que foi uma estratégia que deu muito certo, que é o que eu uso hoje com o meu filho. Deixa os instrumentos lá. Lá em casa tem xilofone num lugar, tem bongô de outro lado, aí tem um ukulele de outro lado, tem um pianinho. É igual quando o pai quer que o filho escolha o time, né? Vai usar essa camisa. Exatamente. Exatamente, é isso aí. E lá em casa foi assim. A gente começou a descobrir a música através dessa forma natural e lúdica, assim, sabe? Bacana. E aí, começamos a pegar gosto por isso. Lógico que meu pai imediatamente já investiu, comprou instrumento, colocou a gente para fazer aula, né? Meu primeiro instrumento foi o trompete. Na igreja, comecei a fazer aula na igreja, comecei a pegar embocadura na igreja, ler partitura na igreja. E aí comecei a ter facilidade com isso. E aí ele viu algo que eu ainda não via e colocou eu e meu irmão num conservatório de música. Eu e meu irmão. Minha irmã já tocava teclado, já era regente de adolescente e tal. E aí nós fomos pro conservatório. Eu estudei nesse conservatório, que é a antigo LM, né? Hoje é a EMESP, por 9 anos. Meu irmão ficou lá 10 anos. E nesse período eu estudei alguns instrumentos. Meu primeiro instrumento foi trompete, depois eu fui para violão, aí eu fiz um pouco de teclado. Por último, para quem não sabe, o último instrumento que eu escolhi tocar foi batera. E nele eu fiquei. Mas eu fui experimentar a batera, eu já tinha 13 anos. De 7 que eu comecei, com 13 eu sentei numa batera. Foi onde eu peguei gosto. Então eu já tinha estudado trompete, violão, teclado. Você lembra qual foi a primeira música que você tocou? No trompete foi o hino 7 da harpa. Você lembra qual que é? Cristo cura sim. Eu acho que é esse. O hino 7 da harpa. 7 da harpa. E na bateria, você lembra qual que foi o primeiro? O primeiro eu lembro. O primeiro foi aquele hino do Oséias de Paula que minha mãe cantava. Cristo cura sim. Cristo cura sim, é isso mesmo. O da batera foi aquele hino do Oséias de Paula. Minha mãe canta muito até hoje. Eu te amo mais que a ovelha ama a flor. Sei. A galera da minha geração vai lembrar desse hino aí. Eu não sei, eu já escutei, né? Isso, é um 6/8. Foi um dos meus primeiros hinos que eu me lembro. Então, cara, a minha vida musical começou nesse período. E daí pra frente, cara, eu não parei mais. Comecei a me envolver na igreja, né? Acho que é uma estratégia também que eu uso com meu filho, que deu certo comigo, que é quando você envolve a criança ou adolescente com algum cargo e que seja, na música, que seja na regência, que seja ajudando a tia das crianças, que seja ajudando na regência, eu acho que você tem uma responsabilidade, e essa responsabilidade, ela é prazerosa
como para mim foi, né? Ter aquela responsabilidade de tocar na igreja, né? Eu comecei na orquestra, então tinha toda uma regrinha, né? De ensaio, tirar a música em casa, chegar no ensaio já com a música meio pronta, passar no ensaio para tocar no culto. E aí, essa responsabilidade eu acho que é importante na igreja, que eu acho que falta hoje, sabe? O maestro pegando no pé, sabe? Ó, a embocadura tá ruim, ó, aquela nota lá tá desafinada e tal, né? E isso para mim foi uma escola muito grande, uma experiência maravilhosa, como base, musicalmente falando, que hoje a gente não vê muito, né? Hoje é assim, ó, cada um tira em casa, male tem um ensaio na igreja, e quando tem ensaio antes do culto, 1 hora, meia hora, que a galera chega atrasada, acaba passando o som. Não, mas não funciona. Entendeu? Não funciona. Mas naquela época, bicho, era muito diferente e muito bom. Coisa que às vezes pra gente era um jeito um pouco rígido, né, de lidar com as coisas, com a obra de Deus, mas, cara, era o que funcionava, sabe? Era bom. Hoje eu vejo com outros olhos, né? Naquela época era chato, às vezes. Eu tinha que deixar de jogar bola no domingo à tarde, porque o ensaio da orquestra era às 3, pro culto começar às 6, 7. Mas eu tinha meus amigos que ia jogar das 2 às 5, às 6, e 3 horas eu tinha que estar na igreja. Mas hoje, cara, eu agradeço a Deus por isso. Que olha onde eu cheguei. Graças a Deus e graças a essa rotina que a gente tinha musicalmente, né? Que não era só ensaio de domingo, mas nos domingos, para nós que é da Assembleia, né? Dessa geração, a gente tem o domingo que é o domingo de Deus, né? Que é 9 horas da manhã na escola dominical, depois da escola dominical, ensaio com os jovens, vai embora para casa, 1, 2 horas de intervalo, 3 horas na igreja para ensaiar a orquestra para ficar direto pro culto. E 2 coisas que eu percebo, Danilo, da sua pessoa o seu foco, pelo que eu percebo, nunca foi um instrumento específico, era ser bom na música em si. Exatamente. Como eu tinha um pouco de facilidade com os instrumentos, e eu estudei cada um deles para ter um pouco mais de profundidade de conhecimento, eu percebi logo cedo que eu precisava ter conhecimento em cada um desses instrumentos por conta da rotatividade que tinha de músicos na igreja. Gostava muito do trompete, mas tinha domingo que o rapaz que tocava a guitarra ou o violão faltava. Isso fazia muita diferença. O rapaz do teclado faltava, fazia muita diferença. E na orquestra tinha 3, 4, 5 trompetes. Então, o dia que faltasse alguém lá, eu pensava, poxa, se eu estudar um pouquinho de teclado e o tecladista faltar, que faz muita diferença e só tem um, eu vou lá e entrego lá. Não deixo esse buraco. Então eu queria ser bom o suficiente para não deixar faltar esses instrumentos, essa musicalidade e ser útil. Mais do que tocar, mais do que ser bom, ser útil. Nesse momento, você já pensava, já tinha essa ideia na sua cabeça, vou viver disso, isso vai ser o meu sustento? Não. Mesmo porque naquela época, cara, na igreja era muito... Nem se falava sobre isso por conta das doutrinas, né? Os pastores não liberavam. A gente, no máximo, quando liberava, é quando era, por exemplo, um militar que tocava na banda do exército, na banda da polícia. Aí, ok. Agora, por exemplo, meu pai, que sempre tocou na igreja. E eu lembro que ele recebia, por exemplo, convite para tocar em carnaval. Mas era trabalho, não era para folia. Sim. Né? Existiam muitas festas, né, nesse período. E aí, nessas festas, eles usam muito instrumento de sopro, trompete, trombone, saxofone. E meu pai nunca foi. Porque ele sabia que se ele fosse, mesmo sendo um freelancer, né, para levantar uma grana extra, não podia jamais. Porque o instrumento era sagrado. E eu acredito que o instrumento é sagrado, é consagrado, né? Mas nessa época aí, esquece, sem chance de pensar em trabalhar com isso, viver disso.
Essa época que você fala é aquela época que não podia usar bermuda, não podia ir pra praia, não podia, não sei o que, jogava bola. É isso aí. Eu lembro que queimaram todos os meus cards de Yu-Gi-Oh! Que eu tinha. É isso aí, cara. Ó, posso contar uma experiência pessoal? Por favor. Dessa época? Teve uma vez que eu fui convidado para tocar numa festa de aniversário de amigos lá da minha rua. E esses amigos, a família deles, os pais, tios, eles tinham um grupo de samba que tocava em casa, assim, né? Tocava lá pandeiro, tantã, tal, cavaquinho. E aí eu já tava estudando batera. E... Danilo, pega a sua batera lá, meu. Vai ter um aniversário do Renato aqui. A gente vai tocar umas músicas aí. Pega a sua batera, traz lá pra nós tocar. E eu levei, cara. Só que eu levei escondido. Minha mãe não sabia, meu pai não sabia. Sabe o que aconteceu? Foram me buscar lá na festa, velho. No meio da festa. O que você tá fazendo aí? Seu lugar não é aí. Esse instrumento é consagrado, sua vida é consagrada. Você não pode tocar esse tipo de música, tal, tal, tal. Fiquei triste? Fiquei. Por quê? Nessa época eu já estudava no conservatório. O conservatório que eu estudava esse tipo de música, de ritmo, né? Ritmos brasileiros, samba, baião, shot. Só que eu não tocava em lugar nenhum, porque na igreja eu não tocava esse tipo de ritmo. Sim. E eu era louco pra desenvolver isso, né? De alguma forma. E pra mim foi uma oportunidade. E eu nem pensava no que eles estavam cantando, na letra, no tipo de música. Eu só pensava em tocar porque eu queria desenvolver aquilo. Eu estudava aquilo. Eu já ouvia aquilo no conservatório. E aí foi um pouco frustrante pra mim, né? E tal, mas eu entendo. Por conta na época, né? Essa doutrina era muito rígida mesmo. Da forma muito. que eles aprenderam. Não tem jeito, exatamente. Forma, né? E creio eu que se alguma informação dessa daí, né, que eu tava tocando no pagode lá, chegasse no pastor, na igreja, no líder... É banco. Puxa vida. Era banco. Sem chance. Qual que foi o momento que você teve a certeza ou a tentativa, vou viver da música? Quando eu conheci alguns músicos no meio secular que eram evangélicos e que tinham uma vida firmada, sabe? Sustentavam a casa deles com isso. Eles eram músicos muito profissionais, tocavam em ambientes que, na época, né, eram considerados ambientes muito perigosos para nós que somos evangélicos, né? Por conta de vício, por conta do próprio ambiente, né? Complicado, é complicado mesmo, até hoje. Mas eu via a verdade nos caras, eu via a espiritualidade nos caras. E os caras tinham uma vida boa, financeira. Eles tinham família estruturada. Eles levavam o trabalho muito a sério, eram respeitados, muito considerados, tinham uma credibilidade muito grande. Eu cheguei a acompanhar alguns deles em alguns trabalhos desse, e eu via o respeito que os outros músicos, cantores, profissionais tinham com eles. Exemplo, no camarim tinha bebida, tinha gente fumando, mas tinha refrigerante, tinha suco, e era destinado para esses caras, porque eles já sabiam que esses caras não bebiam, não fumavam, tal. Não que eles eram excluídos, eles eram incluídos com o cardápio próprio para eles. Por quê? Isso foi imposto por eles. Ó, a gente vai tocar com vocês, tal, mas no camarim eu sei que só tem cerveja, mas eu não bebo cerveja. Eu bebo um refri, eu bebo um suco. Pode ser? Pode, claro. E nem por isso tiravam sarro dos caras. Pelo contrário, os caras eram muito respeitados. Sabe? Músicos muito profissionais, éticos e crentes. E eu via Deus na vida deles. E eu já tinha visto alguns deles levando gente da banda no culto de domingo lá. Sabe? Tocava no domingo à tarde, os caras, não, mano, o que vocês vão fazer agora? Não vou fazer nada, tá de boa. Vamos lá na igreja, vou tocar na igreja lá, vamos lá ouvir o som. E os caras irem pra lá. E já vi nego se convertendo. Entendeu?
eu achava isso maravilhoso. Eu vou te fazer uma pergunta que me veio agora na cabeça. Se quiser responder, Tá. É impressão minha, é porque hoje tá mais tranquilo. Eu acho que hoje até o gospel abriu as portas para profissionalizar as pessoas que já tocam no gospel. Ok. Parece que antigamente não tinha tanta oportunidade, era mais uma questão voluntária. Exatamente. Mas pelo que você está me falando, por que aparenta que parece que as pessoas do secular prepararam uma água, um refrigerante e respeitavam? E parece que do secular para o gospel as pessoas não tinham um certo preconceito. Pô, se é você te respeitar. Só que se a gente vê ao inverso, parece que o pessoal do gospel tem um certo preconceito com a questão do secular. Muito. E aí vem aquela passagem da Bíblia, né? Que esclarece tudo isso. Essa pergunta, ela é respondida com essa passagem da Bíblia. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Muitas vezes a gente vê isso, cara. Muitas vezes, até hoje. Infelizmente. A gente é crente, a gente crê, a gente tem fé, mas a gente não ama quem não é crente. A gente não ama, não quer ter comunhão, não quer ter convívio com quem não veste a mesma roupa que a gente, com quem não toca o mesmo tipo de música que a gente. E isso acontece não só de crente para ímpio. Isso acontece com denominações de igreja. Denominações de igreja. De que igreja você é? Então eu não tenho comunhão com você. Acontece ou não, cara? Você vê isso um pouco? Você sente isso um pouco? Não, e eu falo que eu comecei na música, mas aí agora eu tenho o meu ministério da palavra. Ok. Tá na palavra, irmão. Você é o pregador que não usa barba, mas tem o pregador que usa. É isso. Tem pregador que gosta é aquele mais clássico, né? Terno, tal, gravata. Isso. Só que já tem eu, que já bato de frente com tudo. Eu não gosto de usar camisa. Entendi. Não é nem terno. Camisa social. Eu amo terno, acho lindo. Tá. Né? Acho lindo. Eu não tô usando muito porque eu tô um pouco mais acima do peso, tá complicado, mas eu tô voltando. Mas assim, eu gosto de terno, eu gosto de blazer, só que eu gosto de uma camiseta. Entendi. Ainda mais essa assim, cacharré. Sim, eu acho bonito. Bala demais. E assim, gente, a gente tá falando com o Danilo que tem história, a gente tá falando com uma pessoa que tem história e que já viu de tudo. Não é qualquer pessoa que tocou uma vez ou outra. É o Danilo e ele tem história. E é verdade isso, Danilo, que eu te falei mesmo? É, cara. Em vários sentidos, tá? Em várias vertentes, eu me incluo nessa. A gente peca, cara. A gente peca achando que tá fazendo certo. A gente exclui o irmão da outra igreja. E se a gente exclui o irmão da outra igreja, imagine o ímpio. Imagine o homossexual, a prostituta. Se a gente exclui o irmão da outra denominação, imagine esses caras. Esses dias a gente teve um episódio aqui, a gente falou sobre os bastidores da música gospel. Fala a verdade aqui pra nós. Sempre tem essa... Tipo assim, você vai tocar pra algum cantor, aí tem a banda do cantor, tem a banda do outro cantor e tal, aí vai. Tem esse olhar, né, tal. Mas pra mim, o que tem mais rixa é baterista. O que eu mais vejo. Se eu tiver errado, você me desculpa. Você me corrige também. Mas o que tem mais rixazinha assim, de olhar, tal, não sei o que, você já ficou olhando os caras. Marrento, né? O cara já entra com os prata, caixa. E baterista sofre também. Sofre. Rapaz. Porque as coisas pesadas tá com nós. Não tem jeito. E quando tem que levar a batera?
Aí não tem como. Batera todinha, assim, ó. Sem road, sem um brother. Subir escada. A igreja é lá em Como cima, que leva assim, ó. bumbo, mano? Acontece. Mas, ó, é uma coisa que também é bem complicada. E acontece muito. E eu vou te falar uma coisa, por eu ter experiência tanto na igreja, com músicos de igreja, e músicos do secular, acontece muito mais na igreja do que fora. Fora a gente não vê tanta rixa, fora a gente não vê falta de ética, respeito. Vou te dar um exemplo. Lá fora, por exemplo, um grande batera me chamou para fazer um sub dele, porque em tal show, em tal data, ele vai estar viajando com a família e não vai poder fazer. Danilão, você pode fazer para mim nesse dia? Te passo o repertório, tal. Claro, vou lá. Faço o trampo. Me comunico com o pessoal, com o cantor, se é possível, né? Porque tem cantor que a gente não tem. Por conta, né, do status do cantor, a gente nem, às vezes, nem tem contato. Vai mais pelo cantor, se o cantor quiser falar. Exatamente. Fizemos o trampo, vamos embora. A gente acerta o cachê e tudo certo. Olha o que acontece muito na igreja. E às vezes nem é remunerado, tá? É assim, ó. Mano, ó, eu toco com um cara aí, ele não paga, mas ele tem bastante agenda e tal. Você pode fazer pra mim lá, ele vai tocar numa vigília, eu não vou poder. Você faz lá? Faço. Aí eu vou lá. Conheço os caras da banda. Falo com o cantor. Pego o zap de todo mundo. E aí, no final do evento, ou posteriormente, chamam no zap e falam assim, ó, meu, tô disponível aí, viu? Se precisar de mim, eu tô livre, assim, ó. Geralmente eu não mando sub, eu sempre chego no horário, tenho um instrumento, sabe? Ele se prostitui a ponto de se oferecer para tocar no lugar desse cara que, por precisão, consideração, chamou para fazer um sub dele. Ele vai já na intenção de derrubar o cara. Entendi. De pegar aquele trampo. Que às vezes nem é trampo. Não é remunerado. Ele só precisa de um lugar para ele fazer vídeo e ter conteúdo. Acontece muito na igreja isso, cara. Mas muito. Já aconteceu de você saber o nome da pessoa? Que fez? Claro. Porque aí os caras da banda falam depois. São todos seus brothers. O cantor vai falar assim, mano, ó, o cara falou isso, assim, ó. Se oferecendo pra tocar aqui no seu lugar. Porque, assim, ó, por exemplo, no máximo, se o pastor deu uma oferta pro cantor, o cantor vai distribuir lá um valor de gasolina, de transporte. O cara vai falar assim, mano, eu não cobro nada, eu venho de graça pra você. Na próxima vez que você precisar, eu não cobro nada, eu tenho carro, posso vir de boa. Tô sem tocar em lugar nenhum, eu posso vir, pode me chamar. E você chamou o cara no maior bom grado, por consideração. Às vezes quer ajudar o cara tá sem tocar. E o cara vai ó. E acontece, cara. De o cantor trocar você por ele. Acontece. E lá no mundão, lá no secular, isso não acontece. Porque se acontecer uma vez, esse cara que fez essa sacanagem, o nome dele vai rodar por aí de um jeito que ninguém mais vai chamá-lo. Parece que papo de homem lá fora é papo de homem. Exatamente. Lá não tem essa conversa, lá é ética pura. E músico é muito mais unido lá fora. Nas igrejas, a gente vai numa igreja tocar, por exemplo, os caras tiram tudo. Tira os pratos, tira a caixa, tira pedal. Ele nem pergunta se você trouxe as coisas. Ele sai tirando, não pergunta nem seu nome. Nem te cumprimenta. Eu já passei muito por isso, tá? Hoje, onde eu toco, e por ter a visibilidade que tem,
e eu posto os meus vídeos há muito tempo, por eu passar por isso, com vários músicos e N lugares, eu me policio a fazer totalmente o contrário. Exemplo, hoje como eu sei que eu tenho bastante seguidor, tem muita gente que assiste, acompanha, tal, cara, a pessoa que vai lá na igreja, por exemplo, e fala assim, poxa, meu, eu vim ver você tocar aí, né, eu vim ver assistir o culto, né, mas, pô, eu te acompanho lá, gosto pra caramba do seu trabalho. Cara, eu já estive lá no lugar dele, e eu queria muito que se, por exemplo, eu mandasse um direct pro batera, tipo, meu, tô te vendo aqui, ou fizer um vídeo e marcar ele, pra ele só saber que eu tô aqui, eu queria que pelo menos ele respondesse. Ô, irmão, Deus abençoe, bom culto. Ô, legal, depois a gente troca uma ideia no final do culto. Eu já tive no lugar deles, então hoje, mano, sabe o que eu faço, cara? O cara manda uma foto, por exemplo, lá de cima, assim, ó, tô aqui no culto e tal. Mano, se eu conseguir, eu dou um jeito, eu subo lá e vou cumprimentar esse cara lá onde ele tá sentado. Porque eu sei que ele não vai ter acesso a mim, só se eu descer. Sim. Então eu vou lá. Ou Que eu da falo assim, hora. mano, se der, no final, desce aqui pra nós tirar uma foto. Vem tirar uma foto aqui na batera, sentado aqui nessa batera. Aí vai ficar doido. Você tá maluco? Por quê? Porque quando era eu que estava lá, poxa, eu queria tanto, velho. Cumprimentar o cara, pegar na mão do cara só. Pô, legal, meu, muito bom, assiste seus vídeos. Os caras nem respondiam. E acontece isso até hoje, tá? Porque tem muita gente que me marca e eu respondo, eu reposto. Os caras falam assim, nossa, Danilo, só você responde, mano. De um monte de batera que eu vou por aí, chamo os caras, tiro foto e tal, os caras não reposta, não responde. Pergunto sobre aula, por exemplo, o cara não responde, mano. Sabe? Então na igreja tem um lance diferente. E esse lance diferente muitas vezes é porque essa galera, eles não tiveram convivência com músicos profissionais de verdade. Boa. Não sabe o que é ser músico profissional, o que é viver disso, sabe? Não tiveram uma experiência de convivência com esse tipo de gente, que é muito diferente. São pessoas muito normais e que são músicos assim que tocam, por exemplo, com o Roberto Carlos, sabe? Caras que, mano, eles já estão feitos na vida, esquece. Toca só com o nomezinho. Você entendeu? Então, mano, na igreja, infelizmente, a gente tem esse tipo de problema. E aí, vou um pouquinho mais a fundo nesse assunto. Isso só existe porque os músicos da igreja, eles, de uma geração pra cá, da minha geração pra cá, internet, tecnologia, informação, tudo na mão, e o distanciamento com a palavra, o distanciamento com o compromisso. Sabe aquele compromisso que eu falei lá no começo? De você ter que ir pro ensaio, o maestro pegar no seu pé, tal, e você abaixar a cabeça, porque o cara é o maestro. E a gente respeitava, porque o cara era experiente, músico, crente. Hoje em dia, o líder do grupo de louvor, se ele for pedir pro batera tocar um pouquinho mais baixo, o batera olha feio pra ele, vai falar mal dele, não vai gostar, vai fazer o contrário, vai descer a mão. Por quê? Porque não teve preparo. E esse mais fundo que eu quero chegar é os músicos hoje, tô falando da minha área, tá? Os músicos de igreja hoje, a gente não tem nenhuma instrução quanto ao ministério. A gente toca por tocar. A gente toca por status, para fazer vídeo para postar. A gente toca para mostrar a performance, o que a gente aprendeu no YouTube. A gente toca porque as minas gostam dos batera também. O cara toca pra caramba, ele é diferenciado, com certeza ele tem olhares diferenciados. Com tudo isso, esses mesmos caras, eles não são instruídos sobre a importância que ele tem, sobre o compromisso que ele deveria ter, sobre o temor que ele deveria ter.
a responsabilidade que é ser um levita, eles não sabem o que é isso. Eles não sabem que a tribo de Levi ela foi separada não só para tocar. Eles foram preparados e ensinados para cuidar da igreja, né? Na época era o templo, o tabernáculo, cuidar de pessoas, eles que limpavam o templo, eles que mantinham a manutenção do templo, eles cuidavam das obras, não era só tocar. A responsabilidade de um levita é muito mais do que tocar, é muito maior do que só tirar repertório e tocar. A gente não tem esse tipo de aprendizado hoje, a gente não tem esse tipo de acompanhamento por um líder, por um pastor, por exemplo. Então assim, ó, a culpa não é toda dos músicos, tá? Não é totalmente, eu não culpo só os músicos. Claro que a gente tem a Bíblia, a gente tem pastores, tem ministros que a gente poderia questionar sobre isso, né? Mas, se esses pastores, esses líderes estão vendo que a galera está se perdendo, estão indo num caminho diferente do que eles aprenderam, por exemplo, ou do que eles tiveram experiência, já quebraram a cara e tiveram que retornar para o caminho e tal, para acertar, e eles vêm e não fazem nada, cara. A única coisa que eles fazem é reprimir, exortar, colocar um pânico no cara, falar que ele não vai tocar, que ele vai sair da escala, que ele vai ficar de banco, que é pecado o que ele está fazendo, mas eles não ensinam como fazer. Eles não passam a experiência que eles tiveram, né? Onde eles erraram. Era dessas coisas que a gente precisava. Tô falando de mim também, tá? Eu totalmente. Se eu tivesse algum acompanhamento, algum discipulado como esse que eu tô te falando, no meu início, começo de carreira, essas coisas, totalmente. A minha visão hoje seria totalmente diferenciada quanto a levita, quanto ao meu ministério. Porque não é só, cara, a aptidão musical. Não é só a facilidade de tocar um instrumento, não é só um dom, um talento. Não é. A responsabilidade é muito grande. Cara, eu recebo mensagens no meu direct, no meu WhatsApp, quanto à minha postura, quanto ao meu jeito de tocar, quanto as pessoas são tocadas através de vídeos. Pessoas assim de longe, cara, eu sou aqui da Bahia, não sei na onde, eu moro fora do Brasil, mas assisto seus vídeos, eu vejo uma diferença, assim, eu sinto uma coisa diferente. Até o seu jeito de vestir também é diferente. Exatamente. Sabe, tem gente que me copia no vestir. E não é porque eu sou da Bleia que eu gosto de terno, de me vestir socialmente. Não é, cara, é que eu acho que assim, quando você tem uma festa, um casamento, sabe, ou um evento importante pra você, e você não vai vestir de qualquer jeito. Você não vai de moletom. Então eu prezo por isso, sabe? Não é só porque eu sou da Bleia, não. Não é. Mas eu gosto disso, eu gosto de me vestir bem, porque eu não tô indo pra qualquer lugar fazer qualquer coisa. Sabe? E eu acho que vestimenta, como você se porta, fala muito sobre você. Né? Isso, querendo ou não, dá testemunho. É raso, mas pra muita gente faz diferença. Eu sei que você pode estar vestido de terno, paletó, aqui ó, bibliona debaixo do braço, mas por trás disso você é um mau caráter, mentiroso, peca pra caramba. Pode acontecer, entendeu? Mas eu acho que é exemplo para muita gente também. Você se portar bem, você se vestir bem, você saber falar. Mais do que isso, saber o que você está fazendo. Não é só tocar. Não é só tirar música, tirar repertório, chegar lá e apresentar uma boa performance. Né? Acho que falta um pouquinho de conhecimento nessa área, sabe? Nós, levitas, precisamos saber que o que a gente faz tem muita responsabilidade. A gente tem um propósito e esse propósito é muito, muito importante para Deus. E Deus, ele tá à procura e à espera. Quando a gente fala, né? Muitos
pregadores falam sobre isso, né? Nas ministrações, sobre o verdadeiro adorador, a entrega de um verdadeiro adorador. Eu acho que adorar não é só a performance, não é só no momento de tocar. Enquanto você está tirando o repertório, você já está adorando a Deus, cara. Você já está se entregando ali, já está sendo tocado. Você precisa ser ministrado antes de ministrar, né? E às vezes tirando o repertório, ouvindo uma música, quantas vezes já não aconteceu comigo? Eu lavando uma louça em casa, sabe? Arrumando meu quartinho lá, ouvindo uns louvores, que são músicas que eu preciso tirar para tocar na igreja. Aquela própria música fala comigo. Como que eu não vou entregar o melhor naquela música, sabendo que se falou comigo? Imagine eu me entregando, né, humildemente, mas claro, eu estudei para isso, então eu vou descer o reio, eu vou tocar de um jeito que agrade a Deus, e agradando a Deus, Ele me abençoa, Ele derrama da sua unção que transborda e vai alcançar vidas. Essa responsabilidade não está sendo levada para os músicos da igreja, sabe, cara? Isso é muito triste, porque está virando uma competição de quem tem mais performance, quem tem mais habilidade, quem tem mais velocidade, quem toca gospel shops, quem é o worshipeiro do momento, quem tá tocando com um pratão gigante, quem tá se vestindo bem, quem tá com touca na cabeça, quem tá com óculos escuro. Mano, Deus não quer nada disso. Você tá pegando na veia agora, filho. Bicho. Entendeu, mano? É preocupante isso. E isso me deixa agoniado, me deixa com o coração apertado. Eu venho procurando aprender umas coisas, sabe? Lendo umas coisas assim da Bíblia. Alguns escritores que me chamam muita atenção sobre isso, porque eu tô com um projeto de um workshop para esse ano ainda. E não é para tocar, mano. Não é. Não é para mostrar habilidade, não é para descer o rei lá tocando. É para falar sobre essas coisas. Tentar conscientizar de alguma forma os músicos em geral da igreja que a gente não tá aqui para competir um com o outro. Eu mesmo nunca vi um projeto desse. Eu preciso porque eu não tive isso. E a molecada tá vindo forte aí. Tá. Não é? A molecada tá vindo forte. Eu tenho muitos alunos que chegam lá no estúdio. Danilo, quero fazer aula com você, gosto muito do seu estilo de tocar e tal, quero pegar umas coisas com você. Eu falo, beleza, senta aí, deixa eu ver. Mano, os caras tão tocando pra caramba, molecada. Mas o intuito é só habilidade, é performance, é status, seguidor. E a essência mesmo do que Deus quer pra gente, o que Ele busca e o que Ele tá esperando é a gente tocar pessoas com esse talento que Ele deu, com esse dom que Ele deu. A gente precisa, cara, ver demônio cair. Quando a gente tocar, a gente não vê mais isso. A gente não vê demônio se manifestar. A gente não vê cura, a gente não vê milagre. Isso é preocupante. Quando eu era pivete, eu via essas coisas, cara, na igreja. E por que tá acabando? Porque o amor tá esfriando. Se não tiver uns caras assim, que se importem com isso e que corram atrás disso, que é muito pouco ainda, né? Precisava ter muitos. E tem muita gente pra gente conversar sobre isso e conscientizar. Mas cada um tem que fazer a sua parte. Então eu tô correndo pra isso. Me preparando, pedindo muita sabedoria a Deus, muita graça, pedindo para que Ele coloque palavras na minha boca para eu alcançar esse nicho, que é os músicos das igrejas, sabe? Eu não induzo ninguém a tocar no secular, mas também não falo que é pecado, porque eu vivo disso há 20 anos. E para mim é maravilhoso. Nunca me perdi, nunca usei droga, nunca bebi, nunca me prostituí. E tô aqui. Entendeu? Querendo mais de Deus. Você acredita que, assim, você toca no secular, enfim, você acredita mesmo que tem profecias que a gente vê, revelações, das pessoas falando, não é para você tocar no secular,
que não sei o quê. Na sua ótica de ver, você acredita que pode realmente ter essa proibição da parte de Deus para algumas pessoas não tocarem no secular? Cara, é assim, ó, eu acredito muito em profecia. Eu sou dessa época, como eu falei, né? Onde demônio caía e não era nada específico. Era um louvor da harpa, que a irmãzinha começava a cantar, tinha gente se estribuchando lá atrás. Eu acredito muito em revelação, profecia, que Deus fala muito, tá? Mas é o seguinte, sobre tocar no secular, é uma escolha. Essa escolha é muito pessoal, a não ser que o seu coração esteja aflito. Você recebeu um convite, você nunca tocou no secular. Aí recebeu um convite, ó, um grupo de samba vai fazer tal show, vai pagar tanto. Você consegue fazer lá? E aí seu coração dá aquela apertada. Você não tem tanta paz pra ir. Mas a grana é muito boa e você tá precisando porque você tá com uma conta atrasada. E ajudar nessa conta. Então seu coração fica dividido. Aí é joelho no chão, mano. Joelho no chão. Pra Deus falar com você de alguma forma. Seja em sonhos, seja em profecia, seja em revelação, seja Deus usando em alguma pessoa assim, ó, da sua família mesmo, do seu convívio, ou pastor pregando, ou uma ministração no louvor, pra te dar uma resposta. Isso eu acredito, porque já aconteceu comigo várias vezes. Várias vezes. Sabe? Eu falo muito sobre isso, é muito pessoal, e você tem que ter paz quando você for tomar uma decisão dessa, que é uma decisão difícil. Por quê? Ela inclui algumas coisas, né, na nossa vida. A aceitação tanto da família quanto do pessoal da igreja, né, sua comunidade. Geralmente os músicos que tocam no secular são mal vistos. Por quê? Porque nós temos exemplos de músicos que foram tocar e não voltaram mais. Se perderam. Aí por conta deles, se a gente for fazer um trabalho lá, a gente fica muito mal visto, né? O pastor vai chegar e vai falar, você tá em cima do muro, tal, você tem que escolher. Não existe dois deuses, né? Lá é um deus, aqui é outro, qual que você vai servir, tal. Então é uma questão bem polêmica e difícil. A minha resposta sempre para os alunos que me perguntam, os amigos que perguntam, cara, o que você acha? Cara, vai do seu coração. Se você tem uma tendência de, por exemplo, sou fraco pra mulher. Vamos ser sinceros, tá? Sou fraco pra mulher. Já bebi uma cerveja, assim, em festa, eu até gostei e tal. Se você tem tendência e você sabe que você tem fraqueza, não vai. Não vai. Porque é um ambiente propício a isso. E o inimigo usa da sua fraqueza. Não é que lá no ambiente qualquer um pode cair. Não, eu nunca caí lá. Mas se você tem fraqueza em algum desses aspectos, o inimigo vai usar disso para te derrubar lá. E não é difícil. Porque se você vai uma vez e não vai nunca mais, ok. Agora se você começa a frequentar, é muito complicado. A gente é reflexo do ambiente que a gente convive. Com pessoas que a gente convive. Se você começa a conviver com pessoas que falam palavrão assim, ó, à torta e à direita, uma hora ou outra você vai começar a soltar um. Sim ou não? Verdade. Né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, eu não acho que é inviável. Não. Mas cada um sabe onde o calo aperta. Onde você tem fraqueza. Entendeu? Então, para os meus alunos, para quem eu conheço, eu sempre falo, gente, paz no coração. Tá com paz? Você acha que você é forte? Você tem estrutura para isso? Porque tem que ter estrutura, tem que ter base. Não adianta uma molecada que nunca fez isso e vai se aventurar do nada lá, sem base, sabe? Não conhece a palavra direito. A pessoa tem nem princípios, sabe nem o que é princípios. A tendência é muito forte de acontecer alguma coisa negativa. A tendência é muito forte.
Agora, Danilo, eu quero falar sobre algumas polêmicas aqui. Posso começar? Manda, vamos lá. Quando eu conheci o Danilo, a primeira vez que eu vi um vídeo do Danilo foi na sede da Adebras. Eu vi um vídeo, você tocando aquele louvor, vem cantar louvor. Eu não vou cantar aqui não, mano, porque se eu cantar vocês vão querer sair fora. Antes de eu fazer a pergunta, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho e deixa o like. Pera aí que eu vou esperar você se inscrever. Pera aí, daqui a pouco eu vou até tomar uma água, fazer um merchan aqui da minha Essa marca. música, esse hino que você cantou, o povo fala que é o hino nacional da Adebras. É. Hino nacional. Então, a primeira vez que eu vi um vídeo seu foi tocando lá. Só que, pelo que eu reparei, eu acredito que quem tocava mais lá era o Cleverson. Sim. E Cleverson, tô te esperando aqui. Ixi, esse aí tem muita experiência boa pra compartilhar. Esse aí... Olha, que esse vídeo chegue. Eu sou fã desse cara, hein? Se a gente chegou no Danilo, e o Danilo é mesmo nível que o Cleverson, eu acredito que o Cleverson veio também. Quem sou eu perto desse cara? Isso aí é a minha influência, a minha escola, esse cara aí. Tenho muita gratidão por ele. Bem, vamos lá. E aí, pelo que eu percebi, ninguém me falou, é uma coisa que eu percebi. O Cleverson provavelmente estava já com os projetos, porque depois que eu vi que você estava tocando lá, eu percebi que ele saiu mais, começou acho que tocar mais com a Ivete, com a Globo, enfim. Eu percebi que ele saiu mais. Só que me veio algo na mente. Eu falei, mano, ele começou na Adebras. Ele tá tocando na Adebras. Quem tocava lá era o Cleverson. Alguma coisa o Danilo passou ali de doer. Eu falei, porque não é possível. O Cleverson, querendo ou não, era um grande nome, né, tal. E aí veio o Danilo Martins começar a tocar. Eu falei, meu, certeza, alguém pode ter falado alguma coisa, ou alguns músicos olhar torto, ou alguém, né, de fora, enfim. Primeiro, Danilo, como foi, né, você entrar e começar a tocar na Adebras, né? A primeira pergunta é essa. A segunda é, você passou alguma coisa assim desagradável por começar a tocar lá? Sim. Existem algumas histórias, vou dar uma resumida aqui. Para eu tocar lá com o Cleverson, porque no início eu toquei com ele lá, né? Eu não fui já para substituí-lo. Teve um dia que eu fui tocar num evento na igreja, que não era com Brás Adoração, era com outra banda. Brás Adoração estava lá, Cleverson tocando lá e tal, e eu fui tocar. Imagina, eu já tava em choque, porque eu fui tocar lá, e o Cleverson, Ted, Ronaldo, os caras que assim, ó, eu ia lá pra assistir, assim, ó, ficar babando nos caras tocando, e eu tocando na frente desses caras. Então eu já tava em choque. Mas toquei, mesmo em choque. No final do culto, um choque maior. Até então era 110, aí tomei um choque 220. Quem chegou do meu lado? Cleverson. Ô Danilo, tudo bem e tal? Ô, legal, meu, gostei de você tocando aí. Aqui no Brás, de vez em quando eu preciso de alguém pra fazer no meu lugar, que eu tô com uns eventos aí, né, e às vezes chocam as datas. Você não faria no meu lugar? Eu olhei. Cleverson na minha frente, perguntando se eu posso tocar no lugar dele na Adebras, do lado do Ted, do Ronaldo e desses caras todos. Não é possível. É sério, mano. Não, é sério. Gostei, cara, de você tocando. Posso te passar um repertório lá o dia que eu precisar? Você faz aqui? Mano, na minha mente, assim, ó, sabe? Na minha cabeça, eu não sabia o que eu respondia. Porque, claro, né? Claro que eu queria tocar, mas como que eu vou tocar aqui? Como? O que eu vou tocar aqui? Ainda mais depois de ver eles tocando, assim, ó, na minha frente, pertinho, assim, ó, Cleverson arregaçando. Faz parecer fácil, né? Porque assim, ó, e lá ele tocava muito livre.
pessoal deixava ele tocar, e assim, o bispo gostava muito dele tocando, né? Gosta pra caramba. Então deixava ele livre, bicho, ele fazia o que ele queria, e ficava maravilhoso. Ele é muito musical, né, e tal. Gosto pra caramba, assim, dele tocando. Cara, e eu aceitei o convite. Com muito tremor, sabe? Por conta de N coisas, né? Uma que era pra substituir ele. Como, velho? Eu não vou chegar nem assim do que ele faz, senão não chega a 10%. Tem que estudar igual um louco. Outra, de tocar do lado daqueles caras que eram todos influências pra mim. De tocar na Debrais, por conta, né, da visibilidade, da grandeza da igreja, do nome, né? Então, cara, foi assim uma surpresa, um choque, mas, claro, né? Por dentro, assim, eu tava muito feliz por isso. E eu aceitei. Na mesma semana ele me mandou o repertório. Ó, tira essas músicas aqui e tal. Quando eu precisar, eu te dou um toque. Com antecedência, passo mais ou menos o repertório que vai ser. Fechou. Cara, não passou muito tempo, ele me chamou. Ó, tal dia você pode? Posso. Aí fui lá, cara. Fui lá. Então, quantas músicas tinha nesse repertório? Umas 10 músicas. Umas 10 músicas. Ou seja, no outro dia, depois que ele me passou o repertório, eu ficava no mínimo umas 6 horas na batera. Entre toca 1h30, 2, descansa um pouco, tal, vai fazer as coisas e tal, sento mais 1, 2 horas, tá? Tirando o repertório, pra deixar assim, ó, filé. Tirei o repertório. Aí fui lá tocar nesse dia, com muito tremor, morrendo de vergonha. Mas, como eu falei, né? Músico profissional é diferente. Tenho certeza que se fosse hoje, com músicos de igreja, eu não ia ser tão bem recebido. Eu não ia ter o suporte que eu tive dos caras. Porque eram caras assim, o Ronaldo, Ted, o próprio Cleverson, gravaram quase tudo do Renascer Praise. Baita produtores, assim, já tocaram com todo mundo, tanto no gospel como no secular. Você vai pensar o quê? Putz, os caras vão me achar um Zé Ninguém ali, né, mano? Vou chegar lá e eles vão fazer aquela cara de, putz, esse menino aí vai tocar, pelo amor de Deus. Não, cara, os caras me abraçaram de um jeito. Daí você vê a diferença de um tocador de igreja que se acha, que começa a tirar 2 viradas no YouTube e já coloca no Facebook. Agenda para aulas online, aprende bateria em 7 dias. De uns músicos que vivem disso a vida inteira, que põem a comida dentro de casa vivendo de música, são muito bem sucedidos, uma credibilidade assim, ó, enorme, tanto no meio gospel como no secular, respeitados. E os caras falam assim, pô, Danilão, legal, mano, ó, fica à vontade aí, se tiver alguma dificuldade, dá um toque. Se tiver alguma música que estiver meio assim, olha pra mim, eu vou dando os toques, te conduzo, tá? Você não vai passar perrengue. Imagina, você ouvindo do Ted do seu lado, assim, um monstro daquele. Pô, cara, você é louco. Fui acolhido, assim, abraçado pelos caras. Aí vem hoje esses enchedor de prato, né? Você entende, mano? Eu sei que você gosta dos enchedor de prato. Meu, sabe? E acontece muito, cara, infelizmente. Mas é isso, é falta de instrução, de discipulado, de aprendizado. Mas dá pra notar que, tipo assim, o Cleverson, ele não te conhecia. Isso. Só que o olhar dele foi totalmente profissional. Totalmente profissional. Totalmente profissional. Porque é o seguinte, a gente que é profissional, que trabalha disso, que vive disso, que tem muita experiência com isso, com a música, convive e já tocou com muita gente profissional, a gente sabe, quando o cara pega no instrumento, quando o cara senta no instrumento, a gente sabe se ele é músico ou se ele é um tocador de igreja. A gente sabe. Pela postura. Começou a tocar então, aí ferrou. A gente sabe de verdade, que a gente pode contar ou não. Mano, é o Cleverson. O cara tem um nome. E por você substituir, você passou por alguma coisa assim, que você ficou meio... Constrangedora? Isso. Várias. Conta uma pra nós, algum evento, sei lá. Bom, só de, por exemplo, substituir o Cleverson no primeiro dia que foi lá na igreja. Já colocaram você na sede. Na sede.
os olhos da galera, dos músicos, do pessoal da igreja mesmo, era tudo assim, ó. Quem é esse cara? Quem é esse moleque aí? Sabe, assim, ó, tipo, mano, será? Nossa, o Cleverson não vai chegar, não? Desse jeito. Aí uma história melhor. Mais engraçada, né? A primeira saída que eu tive, foi uma viagem com eles, e assim, eu sempre tive muito colado no Ted, principalmente, né? Que era o baixista, baixo, batera, anda colado daquele jeito. E o Ted foi um pai pra mim, um pastor pra mim. Se eu tô lá até hoje, foi porque o Ted me ensinou muita coisa, inclusive a como me portar, como tocar, como proceder como músico na igreja. Aquele cara é referência pro Brasil, mas pra mim eu tive contato pessoal por anos. Então foi uma escola pra mim. Ele foi uma escola, não só musicalmente, mas como pessoa, como pastor, que ele é pastor. E eu respeito muito ele, sabe? Sou muito grato. E aí nessa primeira viagem o Ted falou assim, Danilão, ó, olha pra mim sempre, tá? Por quê? Porque tinha um lance lá é diferente de tocar por aí. Por aí você tira um repertório e toca o que você tirou, certo? Tira a música, pega o mapa da música, do início ao fim é aquilo. Lá não. Se o bispo ele muda a música todinha. Se a música não tinha uma subida de tom, ele faz subir 3, 4 vezes. Na mão dele, com ralentado e tudo, ralentando. E é na mão dele. Do nada, onde não tinha uma parada, ele faz assim, tem que parar todo mundo. Rapaz. Ou seja, não é só tocar lá. Não é só tocar, lá tem um lance. Se não tiver sensibilidade, o cara se... Entendeu? E como eu não tinha tanta experiência, né? Com o bispo, com essas regências e tal, que eu acho do caramba. Era meu sonho um dia tocar com esse lance. Tocar com ele, com os dedinhos dele assim, ó. Sabe? O Ted falou, vem comigo, olha pra mim. Eu, beleza, fui tranquilão no busão, pá, chegamos. Chegamos na porta da igreja, o Brás da Adoração tinha acabado de gravar o DVD. Então, o pessoal das assembleias tava tudo daquele jeito, assim, ó. Nossa, Brás da Adoração, a porta da igreja cheia de jovens, esperando os caras descer pra tirar foto, pra ter contato, né? Só tinha visto pela internet, pelo YouTube. E aí o Ted começou a descer as escadas e eu fui atrás dele. Aí eu ouvi assim, ó, Ted, olha o Ted! Ted, vamos tirar foto, Ted! Ô Ted, cadê o Cleverson? Chama o Cleverson pra tirar foto e tal. E eu, meu Deus, e agora? Mano, constrangedor assim, ó, sabe? Meu Deus, o Cleverson. O pessoal vai me ver aqui e vai falar, cara, que esse cara que você tá fazendo aqui? Sabe aquele meme? Olha a cara de sem graça. Isso, mano, isso. Mas, ó, o Ted com toda a sabedoria, toda a paz, o cara é sensacional. Ele desceu as escadas assim, ó. Gente, ó, deixa eu falar, o Cleverson não veio, mas tem um cara aqui que veio tocar no lugar dele, vocês vão ver. Desse jeitinho, o jeitão dele assim, ó. Esse cara aqui, vocês vão ver, ó. Esse cara aqui, ó. Aí eles começaram a me olhar assim, né? Tipo, quem é esse cara? Nunca tinha visto esse cara, sabe? E aí, bicho, pra mim, nessa hora, claro, né? Você fica daquele jeito, você fala, putz, mano, eu preciso representar o cara. Eu preciso. Não é nem fazer meu nome. É não envergonhar o nome do cara. Porque, enfim, eu tava substituindo o cara. Nessa hora você não tinha firmado. Não, eu tava substituindo ele só. Então, cara, eu precisava tocar a ponto de não deixar a peteca cair. Sabe? Pela responsabilidade e pela... como é que eu posso dizer? O cara me chamou pra substituir ele, mano. Eu não posso dar essa mancada com ele. É duas coisas, né? É mancada com ele e você lutou pra estar ali. Exatamente, né? Eu já tinha uma caminhada. É o que muita gente não sabe e me pergunta. De onde você saiu? Cara, não foi do nada. Minha caminhada já vinha, ó. Eu comecei a tocar profissionalmente com 16 anos, cara. Isso daí aconteceu... Eu tinha 29. Mais de 10 anos. Entendeu? Já tinha uma caminhada. Eu vivia de música já. Sempre vivi de música. É tipo assim,
o seu tempo do preparo foi para aquele momento. Exatamente. É onde você queria. Exatamente. Para como você começar a explodir de vez. E sempre foi minha oração, sabia? Por quê? Eu sempre toquei no secular. Na igreja eu tocava né? Porque eu cresci na igreja e amava tocar na igreja. Mas eu não queria ser reconhecido no secular. Eu só queria ter a minha graninha, fazer o que eu gosto e manter a minha casa, né? Mas não tinha essa pretensão de, nossa, quero ser um batera estourado, tal. Não, jamais. E ali eu vi a oportunidade de, além de fazer o que eu gosto, fazer onde? Onde eu queria, que era na casa de Deus. Sabe? Pô, por muitas vezes eu orava assim, ó, enquanto eu nunca tinha tocado na igreja, profissionalmente, eu orava assim, Deus, beleza, obrigado pelas portas que o Senhor tem me aberto, as oportunidades, mas o ambiente não é pra mim. Porque eu via várias coisas, a gente convive com muitas coisas que você fala assim, puxa vida, sabe, mano? Não é isso que eu quero pra mim. Sim. Então eu orava sobre isso. E nessa época, eu me lembro, nessa fase que eu tava fazendo sobre pro Cleverson, eu tocava no Terraço Itália, que é um restaurante muito conhecido em São Paulo. E eu já tava tocando lá há mais de 2 anos, fixo lá. E nessa época, eu lembro que assim, eu intensifiquei as minhas orações quanto a isso, para Deus abrir uma porta para mim, assim, sabe? Fora do secular. E que fosse num estúdio, por exemplo. Vou gravar num estúdio, vou trabalhar numa produtora. Mas que eu saísse desse meio secular de tocar em show, em balada, em baile, sabe? Sim. Não porque eu não gostava, porque eu sempre toquei nisso. Tranquilo, sempre toquei nesse segmento. Toco até hoje. Pinta um trampo bom lá, de grana boa. Vamos que vamos. Consigo separar as coisas. Mas eu queria, sabe, ter uma vivência um pouco melhor na música e sabendo do meu propósito, para que eu fui chamado. E eu queria entregar o meu melhor para Deus na casa de Deus. E muitas vezes eu não podia, porque pintava um trampo de sábado num dia de ceia. Eu tinha que ir no trampo. No domingo, que eu tinha que tocar com a orquestra, tocar com os jovens, tal, pintava um outro trampo. Eu tinha que ir pro trampo. Tipo, na igreja você se sentia completo por inteiro. Claro. Era a minha casa, cara. E como que foi esse evento aí? Putz, foi surreal. Foi surreal. Eu orei. Quando eu cheguei na igreja, eu orei e falei, meu Deus, me honra. Me honra. Não deixa que eu pereça aqui. Não deixa que eu erre, que a baqueta voe. Quebre. Entendeu? Tira todo mal olhado. Toda palavra negativa, toda inveja. Que a gente tem que orar por isso, cara. Querendo ou não, dentro da igreja tá brabo, hein? Tá brabo. Tem gente orando contra. Infelizmente, irmão orando contra. Aí acontece. Quando eu tô pregando, eu sinto. Né? Erra. Vai falar errado. Ou a gente se cobre, pede pra Deus a armadura mesmo, porque o negócio é feio. E quando que foi o momento que você se tornou fixo na The Bryce? Aliás, melhor dizendo, como que funciona? Quem que aprova os bastidores? Quem que aprova? Quem que tem que... Como que funciona isso? Certo. Eu fiquei um período de 1 ano fazendo o substituto do Cleverson, lá no Bryce. Não sendo fixo do Bryce. Sem congregar no Bryce, por exemplo. Nesse período, ele já tinha muitas agendas, muitos compromissos. E aí, nos dias de compromissos dele de trabalho, eu substituía ele. Ele sempre me mandava com antecedência as datas e eu já ia para lá para substituir ele nessas datas. Nesse período, o bispo foi acostumando comigo, né? Tocando. Já tinha passado outros bateras lá, né? Fazendo o substituto do Cleverson e tal. Ótimos bateras. Mas eu comecei a durar um pouco mais do que esses caras, né? Em alguns eventos, né, que eu ia tocar no lugar do Cleverson, eu via que, assim, o bispo, ele agia como ele agia com o Cleverson, sabe? Quando ele rege, faz os dedinhos dele lá, manda cortar e tal. Eu via que ele estava à vontade
como ele ficava à vontade com o Cleverson. Então eu fui ficando mais em paz, fui tocando mais solto, né? Vai tirando aquela pressão dos ombros e tal. E aí eu via que assim, ó, tava virando uma coisa natural. E o Cleverson mesmo já tinha dito que ia chegar uma hora que ele não ia conseguir conciliar mais os trabalhos, né? E ele sempre foi um cara muito assim, ó, visionário, né? Um cara que tem assim um potencial, sabe? Um cara que é ambicioso, talentoso pra caramba. E ele mesmo já falava, eu não sei até que dia que eu consigo ficar, então já vai tirando tudo aí que é música do Brás, já vai acostumando. Quando você não tiver nada de trabalho aí fora, vem no culto, você sentir o culto como é que é e tal. Até que depois de um ano, ele mesmo falou, Danilão, seguinte, vou sair final do mês, tal, e você assume. Claro, tudo isso conversado com o chefe, com os líderes lá, né? E aí, o líder soube, falou, não, tudo bem, tudo certo, o Danilo já tá preparado, tal. E aí foi assim, cara, uma coisa bem natural, sabe? Sem intriga, sem puxar tapete. Não, o Cleverson é meu brother até hoje, a gente se fala até hoje. É uma pessoa assim, que eu repito, sou muito grato, sou fã, é uma influência para nós bateras, né? Cara muito diferenciado e que nessa área comigo foi assim uma pessoa sensacional e que me abriu essa oportunidade, por isso eu sou muito grato. Confiou no meu trabalho, né? E mesmo não tendo o nível que ele tem, né, como músico, mas ele abriu várias portas para mim, abriu várias portas e eu sou muito grato por isso. E aí ele saiu de lá com as portas abertas, tanto que ele já voltou lá algumas vezes para assistir culto, já tocou, o bispo gosta muito dele, da família dele, ele é muito considerado lá. E assim, de lá para cá já fazem 9 anos. 9 anos que eu assumi no lugar dele quando ele saiu. 9 anos lá, cara, na Debrais. Não, mas você vai ter que contar uma história aqui, que a gente conversou um pouquinho no off, e eu achei essa história sensacional. Que eu queria que você contasse quando você percebeu que o Bispo Samuel Ferreira, ele gostou de você. Que ele foi um pouquinho com a minha cara, com o meu som, assim. Que você notou, que ninguém te falou, mas notou. Sim. Teve um evento, fazia pouco tempo que eu já vinha substituindo o Cleverson. E toda vez era... assim, tinha evento que o bispo tava, tinha evento que o bispo não tava. Quando ele tá, a gente tem que ficar 100% ligado nele. Porque aí a música não tem forma, a música não é a música mais. Pode mudar tudo na mão dele. E isso eu acho sensacional, porque é uma coisa atípica e desafiadora. Você tem que ser mais do que músico. Não é só tocar. Sim. Né? E aí um dia teve um evento, uma vigília numa igreja, e a gente foi convidado para participar, o Brás Adoração. Chegamos lá, estamos tocando de boa e tal. Daqui a pouco um movimento na igreja. Bispo chegou. Galera, nossa, o bispo, tal, que legal, tal. Só que pra mim, né, que ainda tava aqui meio no início, assim, era sempre um choque. Tava tocando à vontade, o bispo chegou, nossa, é tocar de outro jeito agora, já não é só mais tocar, entendeu? Mas como eu já vinha tocando alguns dias e já tive essa experiência com ele, não tava acostumado, mas assim, já tava pegando o jeito. Nesse dia, cara, ele cantou muita música. Muita. Puxou uma atrás da outra, assim. Aí a igreja vindo, tal. E aí eu comecei a tocar, e aí eu ia na mão dele e tal, olhava pros caras, os caras tocando de boa, até dar um curtindo, até de curtindo o som, sabe? Os caras tocando à vontade, e o bispo curtindo também, dando lá com o dedinho, vai pra lá, vai pra cá, para, tal, não sei o quê. Aí teve uma hora que o bispo tocando assim, com o dedo assim, aí ele olhou pra mim assim, fez uns dedinhos, deu aquela risadinha, eu falei, é isso! Oh, meu Deus! Acho que eu tô no caminho certo. Cara, porque ele é muito exigente, ele é um cara criterioso, ele sabe as músicas de cabo a rabo, ele sabe as músicas são músico, dele. Pô. A maioria das músicas são dele. A maioria das músicas do DVD são dele. Mas é quando você vê o resultado.
Exatamente. Você entende o porquê de tudo. Exatamente, cara. Ele é um cara diferenciado, sabe? Eu respeito muito. E tem uma sensibilidade muito grande, uma musicalidade muito grande. Então, quando ele faz aquelas coisas, não é à toa, não. Ele sabe o que ele tá fazendo. E ele sabe o que ele quer. Se ele para a música, é porque ele sentiu de ministrar, sabe? Ou ele troca a música ou ele volta. Cara, é um cara diferenciado, sabe? E pra gente é um aprendizado. Pra mim foi um aprendizado isso. Porque, querendo ou não, você tem que aguçar outros neurônios. Porque aí, beleza, você tá com o arranjo da música, você tá com as viradas, você tá com o mapa da música. E aí não é só isso, você tem que prestar atenção, porque ele pode mudar a música inteira. A música não tinha subida de tom nenhuma. Nessa mesma música ele manda subir 5 vezes. E aí? E aí não é só subir, ele gosta de ralentar cada subida. O que seria ralentar? Ralentar é isso aqui, ó. E você vai passa refrão, dan, 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 dan. Vem cantar louvor. Subiu de tom com essa ralentada. E essa ralentada é no dedo dele. Dan, 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 dan. Vem cantar. Nossa, mano. E não vai na mão dele, não, pra você ver. Não vai na mão dele. Ele fez. Ele vai fazer assim, ó. Ele sabe, cara, o que ele tá fazendo. E aí o cara começar a fazer isso, tal, a música, a igreja. E ele olhar pra você e fazer assim, ó. É isso. Aí rola uma satisfação assim. Depois ele olha com o olhar, meu menino. É tipo isso. Então, cara, foi e vem sendo um aprendizado muito grande. E nesse dia ralentou muito? Muito. Muito, como eu falei. Ele começou a se empolgar e era uma música atrás da outra, uma música atrás da outra. E aí as músicas já não eram mais as originais. Ele fazia o que ele queria. E a igreja vindo. Brasa Adoração cantando pra caramba. Se um cara não for profissional. Muito difícil de o cara ir. Muito difícil. Se perde na primeira. Na primeira. E ele é exigente demais, mano. Ele é exigente. E se o cara só for profissional? Ele saca também. Tem que ter o molho, as duas coisas. Ele é pastor, mas ele já foi auxiliar, ele já recebeu a galera na porta, ele já mexeu no som, ele já tocou teclado, já pregou, já teve que lidar com um monte de situação. Ele sabe de tudo. Ele tem sensibilidade pra tudo. Ele é um cara muito inteligente, assim. É uma pessoa muito inteligente. E... sabe, a espiritualidade, ela vem junto com a consciência. Não é só aquela espiritualidade assim, não, vamos levar a galera pra um mantra aqui, ó, pra rolar um flow e tá no meu domínio. Não, é consciente. Ele sente e leva. Entendeu? E ele sabe levar. Isso numa pregação, numa ministração, numa música, ele sabe. Exemplo. Ele parou uma música e começou a falar com a igreja. Mano, do nada ele puxa outra assim, ó. Mas nada a ver. Aquelas músicas das antigas, assim, ó. Tá na marginal, foi pra Anguera. Bicho, a igreja vem de um jeito. Começa a levantar sozinha, assim, ó. Aquela atmosfera. Não é qualquer um que tem isso. Não é. Isso aí é diferente, sabe? Eu fico impressionado e é bonito de ver. É bonito de ver. É o que eu quero ter tocando. Entendi. Sabe? É o que eu busco. Sabe? E é o que eu quero fazer com esse projeto que eu tenho na mente, tá no papel, e logo, logo eu vou começar a rodar por aí. Vai dar muito certo. Eu quero, cara. Eu quero certeza. Conduzir pessoas a serem melhores. Tanto na vida pessoal, quanto na vida ministerial. Se você é instrumentista ou não, se você quer ser um ministro, se você quer ser um pregador. Sabe, cara? Principalmente a molecada que tá chegando. Sem informação, sem instrução, sem base. Precisa de gente como a gente que já teve esse tipo de experiência.
e tem dúvida de um monte de coisa, questionamento, e que às vezes não tem coragem de perguntar pro próprio pastor, ou não tem abertura, Sim. nem com o próprio pai. Falta isso. Eu acredito que vai dar muito certo e falo para você, tira do papel e vai para cima mesmo. Nós já estamos caminhando para encerrar esse episódio. Depois eu vou te mostrar a hora. Você não, É mesmo? você não tá ligado Passou que voando. hora que é. Olha a hora aí no seu celular para você ver. Meu Deus, cara. 5h15, cara. Rapaz. Tem mais de uma hora, quase 2 que a gente tá aqui. É, mais ou menos isso. Ô, louco. Gente, eu vou pedir para que o Danilo deixe as suas considerações finais, mas antes, eu tenho duas curiosidades também, 2 perguntas. A primeira é, como que o Danilo... Porque a gente está no culto, eu sei que no secular, eu acho que é mais de 100% o Danilo profissional, né? Que nem você falou, no secular, quando teu repertório, o seu começo, o seu mapa da música, eu sei tudo, né? Aí vem para a igreja. A igreja, ela tem algo a mais quando, inclusive, os músicos são profissionais e ainda são cristãos, evangélicos, crentes, né? E a gente sabe que o ambiente, ele vai entrando dentro de você, né? Ele vai entrando, ele vai tomando algo dentro de você, aí você vai sentindo. Enfim, qual que é a minha pergunta? Minha pergunta é, como que o Danilo, quando ele está tocando na igreja, vamos colocar, está tocando na Debrais, aí está subindo, tal, como que você faz na questão? É só o Danilo profissional ali? Você tenta se controlar um pouco para não sair do combinado da música ou não? Ou eu sou profissional, mas eu sei o que eu estou fazendo, mas tem momentos que eu deixo realmente o ambiente, o Espírito do Senhor tomar conta de mim. Tem coisas que... Outra coisa, tem coisas que você faz na bateria que depois você vai pensar, caramba, não estava programado isso. Foi sim. algo que me tomou por dentro. Sim. Muito. Acontece muito isso. Mentalidade, né? Mentalidade espiritual, a entrega, a consciência da responsabilidade, do propósito, do que você realmente está entregando ali, para quem você está entregando. Isso faz toda a diferença. Então, quando nós músicos estamos tocando e a atmosfera espiritual começa a se movimentar de uma forma que, por exemplo, para mim, começa a me tirar do eixo. Tirar do eixo agora eu não estou mais só tocando. Não é só a música. Não é só o mapa da música, não é só o arranjo. Eu começo a sentir aquele fogo por dentro. Eu sou um cara que eu sou assim, ó. Eu sou um pouco... como é que... Não é restrito. Eu me seguro. Eu me seguro um pouco. Tem hora que a vontade é sair correndo, sair pulando, jogar baqueta. E aí, eu tento me controlar, e esse controle faz com que eu justamente faça o que você falou. Eu começo a fazer coisas sem intenção nenhuma. Eu começo a tocar de uma forma que eu não tocaria se eu não estivesse sentindo uma coisa muito forte. E aí eu não tô falando nem de nota, nem de intensidade, de volume. É como se fosse uma avalanche, assim, ó, dentro de mim, que eu começo a tocar de uma forma, e eu sinto isso, tá? Não é involuntário, eu sinto. Que, assim, ó, é uma coisa que vai subindo o sangue, vai me esquentando. E eu tenho certeza que é o fogo do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo, sabe? E começa a ficar diferente o toque. Fica diferente. Tanto que, algumas vezes eu reparo, quando eu começo a ser envolvido pelo Espírito Santo dessa forma, eu tenho um retorno lá no meu ouvido, eu ouço todos os instrumentos e eu ouço as vozes.
E além de ouvir, eu tô vendo, né? Eu fico num palanque um pouco mais alto, então eu vejo todo mundo lá. Cara, isso dá uma contagiada em todo mundo. O Espírito Santo começa a se mover, o pessoal começa a cantar diferente. Tanto que tem alguns que eu vejo aqui, ó, cantando aqui pra igreja, eu tô lá. Alguns fazem assim, ó, cantando assim, ó. Olha daquele jeito, sabe? Sim. Eu tenho certeza, meu, que é o Espírito Santo assim, ó, derramando azeite, começa a transbordar, cara. Começa a transbordar. E aí pega no baixista, pega no cantor e vai pra igreja. Porque eu acredito que pra igreja sentir algo, a gente tem que estar envolvido. A gente tem que estar entregando alguma coisa de verdade, de coração contrito. E quando a gente faz isso, a igreja sente, não tem como. Não tem como. É diferente. É diferente. Então, cara, a minha forma de conduzir o louvor, quando há esses momentos, né, de um mover espiritual, é tocar um pouco diferente. E assim, por muitas vezes, é que eu sou bem assim, eu gosto de esconder um pouco o meu... Eu não solto, sabe? Eu não sou de, vou extravasar. Não, mas eu derramo umas lágrimas ali, sabe, cara? Quando eu acabo de tocar, assim, que eu sou tabaquito, eu tô tudo tremendo, sabe, velho? As veias, assim, ó, pegando fogo, sentindo o sangue correndo de uma forma diferente. E a vontade é de correr, de pular. Mas eu me seguro na cadeira, sabe? Eu prefiro abaixar aqui, ó, e agradecer, chorar um pouco. A vontade é fazer igual aquele baterista que tacou baqueta pra direita para que se jogou. Se jogou em cima da bateria. Eu fico imaginando Danilo. Danilo parece um fisiculturista. E o Bispo Samuel assim, ó. Era pra subir. Imagina, cara, que cena. Aí eu preciso me conter um pouquinho, cara, preciso me conter. Já pensou, velho? Esses dias eu brinquei com o baixista, com o Jaime, que é meu amigo. Ele falou assim, mano, tem umas horas que não dá vontade de correr. Eu falei, dá. Vamos fazer o seguinte, mano, quando acontecer isso, você tem a moral? Se você me olhar e eu olhar pra você daquele jeito, você levanta, eu levanto, nós dá as mãos. E nós sai correndo, nós dois, porque sozinho eu não tenho coragem. Imaginando o Bispo. Não. Tem alguma coisa sem bateria, sem baixo, olha pro lado, tem dois correndo, pra lá e pra cá. Correndo. Já pensou? Que cena. Não, mano. Pô. Eu imagino o Ted aqui tocando. Por que o baterista tá correndo com. Oxi. Para. Volta aqui, se liga, ó. Volta aqui. É, cara, mas... Mano, isso é engraçado demais. O mundo espiritual é maravilhoso, tá? Sentir essas coisas tocando como músico, cara, não tem dinheiro que pague isso. Não tem visibilidade que pague isso. Like, comentário que pague isso. Sabe? Eu prefiro 1000 vezes receber uma mensagem assim, ó. Danilão, mano, hoje você tocou de um jeito diferente. Eu senti muito Deus, cara, naquela música, naquela entrega sua, do que o cara comentar no meu vídeo assim, você toca demais, mano, nossa, você tocou pra caramba. Não, eu prefiro ouvir que alguém foi transformado através daquele louvor, de me ver tocar, de sentir alguma coisa diferente. A gente precisa mais disso, nós músicos precisamos mais disso, cara, sentir verdadeiramente o mover de Deus, a presença de Deus durante o nosso louvor, durante a nossa entrega, porque não é só tocar, cara, não é só tocar, e Deus tá à procura desse tipo de músico, desse tipo de adorador. Forte. E hoje, infelizmente, na igreja, a tendência, né, tá sendo essa, de competição, de quem se veste mais style, de quem usa os pratão maior, né? Já aconteceu de, tipo assim, o baterista ver que você tá tocando e querer meio que se mostrar pra você? Ah, claro. Ali é a Debrais, mano. A visibilidade é monstra. A maioria dos caras vão pra fazer vídeo e pra estourar na internet. Os caras querem like, mano. Os caras querem seguidor.
E tudo bem. Não é errado, cara. E tudo bem. O problema é como chega, né? Exatamente. O propósito daquilo. Ele tá sentando ali pra quê? Simplesmente pra isso? Pra gerar conteúdo? Like é legal, cara, mas resgatar os caras da vida zoada lá, eu acho que é melhor ainda, não é? Já aconteceu de, tipo assim, o cara meio que fazer o negócio na sua cara mesmo? Exemplo, você sai da bateria ou alguma coisa ali, você tá ali e o cara sabe. Pô, vamos ser muito sinceros. Se você vai tocar, o cara você vai só pra tocar, aí você vê o Danilo lá. Pô, se é eu já ia falar, mano, preciso falar com o Danilo, mano. Que se ele chegou aqui, alguma coisa ele tem pra me passar. Sim. Pô, vou lá trocar ideia com o Danilo, mano. Né? Eu vou tocar também. Uhum. Mas, mano, preciso fazer conexão. Sim. Vai fazendo conexão. É difícil, cara, na igreja. Porque um dia eu posso precisar de você. Exatamente. Muita gente, por exemplo, chega pra fazer aula e durante a aula, a primeira aula, o cara fala assim, caramba, Danilo, você é diferente. Eu achava que você era mó mala. A gente vê você lá em cima tocando, nos vídeos, tal. Cara, você passa um ar assim, ó, de que você é muito mala, mano. Você não troca ideia com a galera, tal. Você é uma cara fechada, assim, pá, lá em cima. E você é outra pessoa, sabe? É como eu falei, né? A gente comentou sobre isso nos bastidores aqui. A maioria dos meus alunos viram meus amigos. Amigos de vida, assim, ó. Eu acho também, Danilo, que as pessoas confundem muito postura com arrogância. Com certeza. Com prepotência, né? Que é o sinônimo do jargão mala, né? Que é o cara mala. É complicado isso. E tudo bem também. Mas as pessoas não dão oportunidade, né? De te conhecer. E às vezes, por conta disso, já prejulga e nem vai chegar perto. Não tem coragem de ir lá trocar uma ideia. Não tem. Por quê? Porque já tiveram experiências com músicos que nem tem tanta visibilidade, nem toca, e quando foram lá, foram maltratados. Português, cara, não toca merda nenhuma. Você entendeu? Enchedor de prato. Você entendeu? Não sabe fazer uma levada groove. Exatamente. Uma levadinha não só. Sabe, não sabe. Uma levadinha só. E foi falar com o cara e... No tempo. Isso, clique zero. Clique zero. Não sabe quanto vale uma mínima ou uma semínima. Aí, ele falou, eu não sei não, mas se Entendeu? ele falou, tá falado. Pegou 3 viradas lá no canal do YouTube de alguém, copiou, pegou as viradas, fez um videozinho, colocou no Facebook lá, ó, agendas abertas para aulas. Vai Venha fazer um fazer rolo aula. de 6. Jamais. Sabe nem o que é isso. Meu. Agora, é o seguinte, Danilo, obrigado. Eu que agradeço, cara. Obrigado de coração. Danilo, eu gostaria pra gente finalizar esse episódio. Acredito que foi o primeiro episódio assim com um músico conceituado. Então eu tô muito feliz, de verdade, pela história que você tem. Eu falo não para onde você chegou, mas sim pela história que você tem. Uhum. Para mim, porque aonde a gente chega, a gente pode estar lá e amanhã não tá mais. Exatamente. Agora, a história que a gente tem, ninguém tira mais. É isso aí. Então, Danilo, obrigado. Eu que agradeço. Eu gostaria que você, olhando para essa câmera aqui, qual conselho ou qual mensagem, qual recado que você daria para alguém que passou pelas mesmas coisas que você passou, tem o mesmo segmento, as mesmas coisas. Qual conselho que você daria hoje para o Danilo do passado? O conselho que eu dou pro Danilo do passado é: não erre tanto. Isso em vários sentidos da vida. Musicalmente falando,
Música é uma coisa infinita e não é fácil. Música a gente vai estudar pro resto da vida. A gente nunca vai ser o melhor e nunca vai chegar no fim. A gente pode até se formar, exemplo, você faz um conservatório, faz uma faculdade, você está formado. Sim. Nem por isso você vai ser o melhor músico. O mais conceituado. O mais experiente. Não. É só um diploma, porque música é arte, né? E a arte é... Cada dia vai se renovando. A galera vai criando coisas novas e é infinito. Então o conselho que eu dou é: estude mais, invista mais em estudo, tempo, em amizades, em propósito, sabe? Porque por muito tempo eu toquei por tocar também. Mas é porque eu também não tinha pretensão de tocar profissionalmente, né? Foi acontecendo na minha vida, foi acontecendo. Se eu tivesse engajado mais cedo, a galera vai falar, caramba, mais cedo do que 16, comecei a trabalhar com música com 16. Sim, por quê? Porque eu iniciei com 7. Podia ter alavancado antes. Mas, por conta das circunstâncias da vida, da geração, né? Eu não tinha tanta informação nessa época, não tinha celular, não tinha, né, meu? Não sou tão velho assim, mas nessa época não tinha o acesso que a gente tem hoje. Verdade. Né? Então, para quem está ouvindo essa história, aproveite a acessibilidade que você tem. Você tem tudo que você quiser, tudo, de estudo, de influência, de músicos, de estudos, métodos, todas as informações que você precisa, você tem. Aproveite. Eu não tinha tanta informação e hoje, graças a Deus, eu tenho um nome que eu tenho, que não é muito, e eu ainda quero conquistar muita coisa, quero chegar em lugares muito mais altos. E investimento. Investir em você, coloca Deus na frente, o propósito é seu, e se você der o passo, Deus vai dando o chão. Sem prepotência, sem arrogância, sem querer passar por cima de ninguém, com ética, com respeito, e sempre servindo a Deus e ajudando todo mundo. Músico é isso. Como tudo na vida, né? A gente precisa de todo mundo. Não é porque você tá tocando um pouquinho mais hoje que você tem que pisar no menininho que tá começando. Verdade. Né? Sem dar oportunidade para ele tocar lá. Porque quando você começou, você queria também ter oportunidade. Uma salva de palmas. É isso. Bom demais. Danilo, mais uma vez, obrigado. Suas redes sociais, quais são? Meu canal do YouTube Danilo Martins. Instagram, @Danilost, com 2 T's no final, Danilo STT, Danilost. Meu Facebook, Danilo Martins, tem meu site, O Danilo Martins, que lá você fala diretamente comigo para aulas, para workshop, para freelancer, para gravações. E é isso. Aulas online, aulas presenciais. E vamos que vamos. É só o começo. Siga a gente nas redes sociais também, Trendcast Oficial no Instagram, no TikTok e também no YouTube. Se inscreva aqui no YouTube, deixa o like, compartilha, ativa o sininho para que você não venha perder nenhum vídeo sequer, tá bom? E eu estou na geral? Estou na geral. Vamos colocar uma meta aqui, 1000 likes. Nesse podcast? É pouco. Os caras aqui é... 1000 Então likes você fala. Você 1000 que likes manda. é pouco. Você que manda. Quantos likes você quer? Pelo menos uns 3.000. 3.000 likes? No mínimo. 3.000 likes e o Danilo tá de volta. É isso aí. Fechou? 3.000. 3.000 likes, você volta aqui.
Sem demorar, vai ser... Tá demorando. Eu não vou esperar não. bater 3 mil likes. Mano, essa conversa foi muito boa. É isso aí. Eu tinha mais uma pergunta para fazer, mas eu não vou fazer. Vou deixar para o próximo episódio. Pessoal, nos ajude a bater essa meta de 3 mil likes. Eu acredito muito que essa entrevista vale. Fechou? Gente, obrigado por nos acompanhar até aqui. Segue o Danilo, segue o Trend, me segue também, Pedro Bonfico 2is, lá no Instagram. Pessoal, obrigado. Não esqueça de se inscrever mais uma vez. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Que Deus venha abençoar você. Um beijo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.